Isso aconteceu há 3 anos, e até hoje não consigo explicar o que vivi. Ainda me arrepio só de lembrar. Eu tinha acabado de me mudar para um apartamento barato em um prédio antigo no centro da cidade. Não era lá grandes coisas, mas era meu. O lugar tinha personalidade. Pisos de madeira que rangiam a cada passo, canos que gemiam como se estivessem vivos, e um senhorio que parecia ter saído diretamente de um filme de terror. Ele era estranho, sempre me olhando de soslaio e falando em tom misterioso. Mas eu ignorei os sinais. Afinal, o aluguel era barato e eu precisava de um lugar para morar. A primeira noite foi tranquila, até que algo me acordou. Eram 3 da manhã e um som baixo e constante vinha de dentro do meu armário. Era um arranhar suave, como se algo estivesse tentando cavar a parede. Imaginei que fossem ratos ou algum problema na tubulação, mas algo naquele som me deixou inquieto. Era deliberado, quase como se estivesse tentando se comunicar. No dia seguinte, o som parou. Tentei esquecer, mas na noite seguinte, lá estava ele de novo, e na outra, e na outra. Sempre às 3 da manhã, como um relógio. Eu começava a me acostumar com aquele barulho, até que uma noite decidi investigar. Bati na parede do armário, apenas para ver se o som parava. E algo bateu de volta. Meu coração quase saiu pela boca. Eu congelei, tentando processar o que havia acontecido. Em um impulso, bati novamente, desta vez em um padrão simples. 3 batidas rápidas, e o som respondeu com o mesmo padrão. Agora eu estava convencido de que havia alguém do outro lado daquela parede. Talvez um vizinho brincalhão ou um mendigo que havia invadido o prédio. Liguei para o senhorio, mas ele apenas riu e disse: "Aquela unidade está lacrada há anos. Não tem ninguém lá." "O que você quer dizer com lacrada?" Perguntei, mas ele apenas respondeu: "Cuidado com o que você procura." Aquela resposta me deixou ainda mais intrigado. No fim de semana seguinte, comprei algumas ferramentas e decidi abrir a parede do armário. Era uma ideia idiota, eu sei, mas a curiosidade era maior que o medo. Depois de horas de trabalho, consegui soltar um dos painéis de madeira. Atrás dele, havia uma passagem estreita e escura que levava a um espaço que eu nunca havia visto antes. De acordo com o layout do prédio, meu apartamento era o último do andar. Não deveria haver nada além daquela parede. Mas ali estava. Um cômodo escondido, empoeirado e apertado, com um cheiro insuportável de mofo e algo mais. Algo podre. Eu deveria ter ido embora. Eu deveria ter selado a parede e esquecido disso. Mas em vez disso, entrei. A lanterna do meu celular mal iluminava o espaço. Mas o que eu vi me deixou em choque. Havia um colchão pequeno e sujo no chão, recipientes de comida podres e pilhas de roupas que pareciam ter sido usadas recentemente. Alguém tinha vivido ali. E então eu vi as fotos. Espalhadas pelo chão havia dezenas de polaroides. Fotos de pessoas dormindo. Close-ups de seus rostos. Mãos e pés saindo de debaixo dos cobertores. As paredes do espaço estavam cobertas com mais fotos. Algumas tão antigas que estavam amareladas e desbotadas. Meu estômago embrulhou quando percebi o que estava vendo. Alguém havia invadido apartamentos, observado as pessoas enquanto dormiam e documentado tudo. E então eu vi a foto mais recente. Era eu, dormindo no meu apartamento, da noite anterior. Não me lembro de ter corrido de volta pelo túnel, mas lembro de ter fechado a parede tão rápido que machuquei meus dedos. No dia seguinte me mudei. Nem esperei o contrato acabar. O senhorio se recusou a falar sobre o espaço escondido, e quando chequei os registros do prédio, descobri que nunca deveria haver outra unidade ali. Mas até hoje, às vezes, acordo no meio da noite com a sensação de que alguém está me observando. E juro que ainda ouço arranhões. Um estranho se aproximou do meu carro à noite com um aviso. Verifique o banco de trás. Gosto de pensar que levo minha segurança pessoal muito a sério. Não fico muito perto da rua enquanto espero o sinal de pedestre. Tenho minha localização compartilhada com minha irmã e minha mãe. Mantenho meu juízo sobre mim quando estou em público e tento não me demorar depois de entrar no meu carro. Se eu tivesse sido mais diligente sobre essa última regra, talvez não estivesse na situação em que estou agora. Bem cedo esta manhã,
Logo depois da meia-noite, eu estava sentado no meu carro estacionado do lado de fora do meu mercado favorito. Eu estava exausto de pegar o turno da noite de um amigo. Então parei para pegar o jantar no meu caminho para a casa do trabalho. A loja fica em uma parte isolada da cidade, mas eu nunca me senti inseguro na área. Por outro lado, eu nunca tinha chegado tão tarde da noite. No segundo em que saí da loja com minha compra, o antigo caixa fechou a loja para a noite e apagou todas as luzes do prédio. Por algum motivo, fiz algo que nunca faço. Comecei a comer no meu carro. Como precaução, tento não me demorar em estacionamentos isolados, especialmente como uma jovem que frequentemente tem que fazer recados depois de escurecer. Talvez tenha sido a fome, ou talvez o fato de que, devido a um término recente, minha casa não pareceu tão acolhedora nas últimas semanas. De qualquer forma, não estava com pressa de voltar para casa. Peguei um episódio de The Terror no meu telefone e me acomodei para comer. Aproveitei alguns minutos de paz e tranquilidade antes que um grito cortasse a noite. Levantei os olhos do meu telefone e fiquei surpreso ao encontrar uma mulher parada na frente do meu carro, acenando os braços para mim. Meu carro estava estacionado bem na frente da loja, de frente para o prédio, e havia apenas uma calçada fina separando meu veículo do exterior da loja. Eu não a tinha visto chegando. Era como se ela tivesse emergido da parede de tijolos diante de mim. Ela contornou meu carro, parando ao lado da janela do motorista. Então ela começou a apontar para o chão, o sinal universal para abaixar a janela. Pouca chance, pensei. Embora ela parecesse sã e bem cuidada, eu não tinha ideia de quais eram suas intenções. Na verdade, eu me senti bastante justificado em sempre trancar as portas do meu carro imediatamente após entrar. A mulher, talvez vendo que eu não estava fazendo nenhum movimento para sair do meu veículo, então me disse algo que ninguém quer ouvir. "Ei!" ela gritou. "Tem alguém no seu banco de trás?" Minha boca ficou seca. O tempo pareceu desacelerar enquanto 1000 cenas de filmes de terror passavam pela minha cabeça. Eu quase conseguia sentir a corda do piano cravando no meu pescoço, o cano pressionando minha têmpora. Desfiz o cinto de segurança e me preparei para me lançar para fora do carro. Agora que o intruso sabia que eu estava ciente de sua presença, eu teria tempo suficiente para correr. Com uma mão na maçaneta da porta, dei uma olhada rápida no espelho retrovisor e vi ninguém. Meu carro é um hatchback compacto, o que significa que há muito pouco espaço para uma pessoa se esconder na minha cabine. Mesmo no meu estado exausto, eu teria notado alguém ao olhar no espelho. Meu terror se transformando em confusão, me virei no meu assento examinando a cabine com meus próprios olhos e confirmei que não havia ninguém no meu banco de trás. Quando me virei, a mulher tinha dado mais um passo para mais perto do meu carro. Seu corpo estava a apenas um pé da minha porta, e seus dedos estavam enrolados na maçaneta. Houve mais alguns cliques profundos enquanto ela tentava, sem sucesso, abrir a porta trancada. Levantei meu olhar e ela me deu um sorriso estranho, como se ela e eu estivéssemos compartilhando uma piada particular. Pela primeira vez, usando o brilho fraco do poste de luz, dei uma olhada mais de perto no rosto da mulher. Sua pele estava esticada firmemente sobre seu crânio, fazendo sua boca fina e narinas parecerem como se tivessem sido cortadas nela. Seus olhos eram fundos e ovais, e seus dentes pareciam muito pequenos e muito numerosos. Eu me permiti um breve momento para ficar boquiaberto com o rosto diante de mim, e então dei marcha ré no meu carro e saí do estacionamento. Por alguns segundos desanimadores, a mulher segurou a porta, acompanhando o ritmo do meu veículo enquanto eu dava ré. Felizmente, ela logo me soltou, e eu fui embora, minha mente correndo com a percepção de que a mulher estava tentando me atrair para fora do meu carro. Ainda mais perturbador foi o fato de que quase funcionou. Eu me perguntei se ela tinha outras pessoas com ela que eu simplesmente não tinha visto, e o que ela queria de mim. Eu esperava ter escapado por pouco de um assalto em vez de algo muito mais sinistro. Voltei para casa 20 minutos depois. Ainda abalado pelo meu encontro, corri para dentro de casa e me certifiquei de que todas as minhas portas e janelas estavam trancadas. Minha exaustão fez pouco para acalmar meus nervos.
Minha mente pregou peças em mim enquanto eu me preparava para dormir, evocando flashes do rosto da mulher nos cantos escuros da minha casa. Quando finalmente adormeci, meus medos me seguiram do mundo desperto. Tive um pesadelo longo e vívido, a maior parte do qual esqueci ou é irrelevante para este relato. Tudo o que sei é que quando acordei algumas horas depois, foi com o som de uma batida frenética na minha porta da frente. Sentei-me na cama, sem saber se ainda estava sonhando ou não. Meu despertador marcava 4h17. Era muito cedo para alguém bater na minha porta, a menos que houvesse algum tipo de emergência, o que, dada a força das batidas, pode ter ocorrido. Lentamente levantei-me da cama e fui em direção à entrada. Eu nunca tinha estado em tal situação antes e estava um tanto perdido sobre como reagir. Não senti cheiro de fogo, felizmente, mas isso não significava que tudo estava bem. De repente, ouvi uma voz masculina chamando meu nome em tom questionador. Parecia vagamente familiar, mas não consegui localizá-lo imediatamente. "Quem é?" perguntei de volta. "Brian", respondeu a voz desencarnada, e o alívio tomou conta de mim. Meu vizinho, Brian, morava na casa do outro lado da rua. Não éramos exatamente próximos, mas eu o via frequentemente andando pelo quarteirão com seu cachorro, Bailey. Acendi a luz da entrada, mas como ainda estava de pijama, não queria abrir a porta a menos que fosse necessário. Em vez disso, chamei-o de volta. "Qual é o problema?" "Bem", ele começou. Ouvi sua voz falhar, e ele limpou a garganta. "Você tem alguém aqui agora?" "O quê?" perguntei, meu coração disparado. Não sei. Por que você pergunta?" "Bem, o cachorro teve que sair e enquanto eu estava no quintal com ele, pensei ter visto alguém na sua janela da frente. Alguém que não parecia... Muito bem." Fiquei paralisado, sentindo como se estivesse em um sonho terrível. Virando-me e olhando para o corredor escuro, desejei ter acendido mais luzes no meu caminho para atender a porta. "Ela seguiu você até em casa", pensei. "Ela está na sua casa com você agora." Eu estava pronto para sair correndo pela porta para o frio, mas por algum milagre eu tinha presença de espírito suficiente para considerar as palavras do meu vizinho com mais cuidado. Algo estava errado. Eu me afastei da porta. "Você está bem, Brian?" Ele limpou a garganta novamente e quando falou novamente sua voz soou um pouco diferente de antes, como se estivesse testando um novo timbre. "Claro, eu só peguei um resfriado aqui, mas ainda queria dar uma olhada em você." Minha voz vacilou quando perguntei ao meu vizinho: "Mas sua cadela não é uma menina?" Brian não respondeu. Minha mente girou no silêncio torturante, tentando discernir se a ameaça estava do lado de fora da porta ou dentro da casa comigo. Depois de um minuto inteiro de silêncio total, a maçaneta da minha porta da frente começou a se mover. Ela girou para baixo o máximo que pôde antes que a fechadura a parasse, então tremeu quando a pessoa do outro lado da minha porta puxou a maçaneta. Isso aconteceu várias outras vezes enquanto a pessoa testava minha fechadura, e então houve um poderoso bang, como se alguém tivesse batido na minha porta com toda a força. Depois disso, houve silêncio novamente. Fiquei congelado no lugar por mais 1 minuto. Eu não tinha olho mágico, mas criei coragem para entrar na sala de estar e espiar através das persianas para o meu jardim da frente. À distância, caminhando pela rua para longe da minha casa, havia uma figura. Embora eu não pudesse ver o rosto, algo profundo dentro de mim sabia que era a mesma pessoa que tentou abrir a porta do meu carro. Eu a observei se afastar na noite silenciosa, até que ela desapareceu da minha vista. Nem preciso dizer que não dormi muito pelo resto da noite. Dividi meu tempo entre vagar pelo perímetro da minha casa, procurando por algo suspeito, e ficar sentado na cozinha repassando os eventos da noite na minha mente. A explicação mais provável era que eu estava sonhando. Afinal, eu quase fui fisgado a abrir minha porta para um criminoso em potencial poucas horas antes. Então fazia sentido que eu tivesse um pesadelo sobre uma situação semelhante. Por outro lado, eu nunca, em toda a minha vida, tive um sonho tão vívido. Talvez de alguma forma a mulher realmente tenha me seguido até em casa. Ela poderia facilmente ter colocado um rastreador no meu carro, mas como diabos ela sabia o nome de Brian
E como ela o havia imitado tão bem? O sol está se pondo agora. Não saí de casa o dia todo. Tenho sido muito assombrado pela ideia de alguém, ou vários alguéns, tentando me atrair para o aberto. Não importa quantas vezes eu verifique a casa, ainda sinto como se visse de relance a mulher na minha visão periférica, de seus olhos redondos e sorriso misterioso. Acho que eu deveria tentar dormir um pouco agora, por mais impossível que pareça a essa altura. Eu só precisava anotar isso antes de ir para a cama, caso A. Algo aconteça comigo. E B. Você já pensou em confiar cegamente nos avisos de um estranho? Meu nome é Caio, e até hoje eu não sei explicar o que aconteceu com minha mãe na noite em que tudo mudou. Eu nunca fui um cara supersticioso, mas depois do que vivi, minha visão sobre o desconhecido nunca mais foi a mesma. Tudo começou quando ela começou a agir estranho. Minha mãe sempre foi uma mulher centrada, metódica. Trabalhava como enfermeira, acordava cedo todos os dias, fazia o café, assistia ao noticiário antes de sair. Mas, de uma hora para outra, essas rotinas começaram a mudar. Ela passou a se trancar no quarto por longos períodos, deixava a comida esfriar na mesa, murmurava sozinha durante a noite. Às vezes, eu a ouvia andando pela casa de madrugada, como se estivesse falando com alguém. Mas sempre que eu perguntava, ela desconversava. O que me preocupou de verdade foi quando comecei a encontrar bilhetes pela casa. Pequenos pedaços de papel escritos com sua caligrafia apressada, espalhados pelos cômodos. Ele está aqui. Não olhe para o espelho. Não acredite no que ele diz. Eu não sabia o que aquilo significava. Achei que talvez minha mãe estivesse ficando paranoica, trabalhando demais, cansada. Mas então, uma noite, tudo desmoronou. A casa estava em silêncio quando acordei com um barulho vindo do banheiro. O som de alguém arranhando algo. Lentamente fui até lá, hesitante. Quando cheguei à porta, senti um arrepio gelado na espinha. Minha mãe estava parada diante do espelho. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos, as mãos tremendo. Mas o que me aterrorizou foi seu reflexo. No vidro, sua imagem não era a mesma. O reflexo sorria, mas minha mãe não. Os lábios no espelho se moviam sozinhos, sem que ela dissesse nada. E então, ela sussurrou sem tirar os olhos do espelho. Ele está dentro de mim. Senti meu sangue gelar. A partir daquele momento, a situação só piorou. Minha mãe começou a agir como se fosse duas pessoas ao mesmo tempo. Às vezes ela era carinhosa, preocupada comigo. Outras fria, distante, como se não me reconhecesse. Uma noite, acordei sobressaltado. O relógio marcava 3h33. Havia um barulho estranho vindo da sala, como se alguém estivesse arrastando móveis. Saí do quarto, sentindo meu coração bater acelerado. E então a vi. Minha mãe estava de costas, diante da porta da frente com os braços erguidos. Murmurava palavras incompreensíveis. Parecia estar em transe. Tentei chamá-la, mas ela não respondeu. Fui até ela e toquei seu ombro. No mesmo instante, a porta da casa se escancarou com um estrondo. Um vento gelado invadiu a sala, derrubando os objetos. Minha mãe se virou lentamente para mim. Seu rosto estava distorcido por uma expressão que não era dela. E então, com uma voz que não era sua, ela sussurrou: "Agora é tarde demais." E antes que eu pudesse reagir, ela saiu pela porta. Corri atrás dela, mas do lado de fora não havia ninguém. Minha mãe desapareceu naquela noite. Chamamos a polícia, mas nenhuma pista foi encontrada, nenhuma testemunha. Era como se ela tivesse simplesmente evaporado. O mais estranho foi o espelho do banheiro. No dia seguinte ao seu desaparecimento, uma única frase apareceu escrita no vidro em marcas de dedos: "Ele venceu." Eu nunca mais fui o mesmo depois disso. Ainda moro na mesma casa, ainda acordo no meio da noite, sentindo que há algo errado. E às vezes, quando passo pelo banheiro, juro que vejo um vulto no espelho, me observando, esperando. E no fundo eu sei. Minha mãe nunca foi embora de verdade. Eu nunca pensei que minha profissão me colocaria diante de algo tão impossível. Trabalho em um frigorífico há quase 15 anos. O lugar é enorme,
Um labirinto de corredores frios e salas de armazenamento onde a temperatura nunca passa dos 20 degrees ou... Durante a madrugada, quando o movimento é quase nulo, o silêncio das câmaras frigoríficas se torna algo pesado, sufocante. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Era 2 da manhã e eu estava sozinho na sala de controle, monitorando as temperaturas e os estoques. De repente, um aviso apareceu na tela. Movimento detectado na câmara 04. Parei. A câmara 04 era onde armazenávamos os corpos de animais já preparados para distribuição. Ninguém deveria estar lá àquela hora. Peguei meu rádio e chamei o segurança da portaria. Alves, tem alguém na câmara 04? Silêncio. Tentei novamente. Nada. Isso já era estranho por si só. Resolvi verificar por mim mesmo. Peguei meu casaco grosso, pois lá dentro a temperatura era extremamente baixa, e caminhei pelos corredores escuros. As luzes piscavam de vez em quando, um problema antigo que nunca consertavam. Quando cheguei na porta da câmara 04, hesitei. O sensor indicava movimento recente. Segurei firme a lanterna e puxei a maçaneta. A porta se abriu com um rangido lento, revelando o interior branco e gelado da câmara. E foi então que eu vi. Uma figura estava no fundo da sala. No primeiro segundo achei que era um colega de trabalho, talvez um dos açougueiros esquecendo algo ali dentro. Mas então percebi. Ele estava sem camisa, descalço, a pele azulada. E o mais aterrorizante, era um dos corpos que havíamos recebido naquela mesma manhã. Meu coração disparou. Isso não fazia sentido. O corpo deveria estar completamente rígido, congelado. Mas ali estava ele, em pé, virado para a parede, balançando levemente para frente e para trás, como se estivesse respirando. Eu não conseguia me mexer. Então, lentamente, ele virou a cabeça para mim. Os olhos eram fundos, vazios, e os lábios arroxeados se abriram lentamente como se tentasse dizer algo. Foi o suficiente. Saí correndo, tropeçando nos próprios pés, quase escorregando no chão gelado. Cruzei os corredores e só parei quando cheguei na sala de controle. Me tranquei lá dentro, ofegante, sem saber o que fazer. Peguei o rádio novamente e chamei Alves. Dessa vez, ele atendeu. "O que foi, cara? Você está ofegante." Tentei falar, mas minha boca estava seca. "Tem alguém na câmara 04. Um dos corpos, ele está de pé." Houve um silêncio. Então Alves respondeu. "Que porra é essa, cara? Que câmara?" "A câmara 04. E foi aí que meu sangue gelou." "Marcos, a câmara 04 foi desativada há mais de um ano." Eu balancei a cabeça, negando. "Não, cara. Eu acabei de vir de lá. Tem um corpo lá dentro." Alves ficou em silêncio por alguns segundos. "Você tem certeza que entrou na câmara certa?" Olhei para as telas do sistema de monitoramento, e o que vi fez meu coração parar. O alerta de movimento nunca tinha aparecido. Não havia nenhum registro, nenhum vídeo, nenhum sensor ativado. Mas eu sabia o que tinha visto. A questão era, ele já estava morto ou não? Até hoje, não sei se foi um erro do sistema, uma alucinação ou algo além da nossa compreensão. Alguns funcionários mais antigos falam sobre um homem que morreu congelado na câmara 04 anos atrás. Um funcionário que ficou preso lá dentro por um erro de protocolo. Dizem que às vezes ele ainda aparece por lá. A única certeza que eu tenho é que nunca mais entrei naquela câmara. E você, acredita que os mortos podem andar?